Vai só o nariz? Não. Deixando garantido aí já, porque... Tudo bem que a gente tá melhorando o gripe. Quando eu fizer uma pergunta, você bebe água enquanto eu pergunto. Tá. Tá bom. Deixa eu terminar a pergunta. Quer que eu paralise aqui e comece de novo? Não, pode ir. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Bem-vindos, bem-vindas. Gratidão aí pela participação de vocês, muito bacana. Quinta-feira, um dia muito desejado, um dia maravilhoso, né? Um dia que começo cedo, termino tarde, continuo respondendo para vocês. Estava respondendo para alguns de vocês, deve estar aí na live, até convidei na hora, falei, participa da live aí. Aí deve estar aí e não para, né? Nós vamos agora conversar durante uma hora. Tem que ser um papo legal, tem que ser um papo gostoso. Chama o pessoal que gosta desse assunto. Não tem que ser tenso, não tem que ser... Se não der para responder todas as perguntas hoje, semana que vem vocês entram, a gente continua e vai ser maravilhoso. Boa noite, gratidão aí. Vamos dar coraçãozinho, vamos convidar o pessoal aí para assistir. Dá presentinho. TikTok adora quando faz isso, ele espalha aí, parece que, né, a live tá sensacional. Então é isso, participe, né? Hoje o tema aí, qual que é o tema aí hoje? O que esperar da morte. O que esperar da morte? Poxa vida, hein? O que a gente pode esperar da morte? O que será que a gente pode esperar? Deve ser alguma coisa tenebrosa, né? É o que vivem colocando na cabeça de todo mundo, né? Morte, né? Mas daqui a pouco vocês vão ver que não tem nada a ver. É muito fácil, né? A gente passa a vida treinando. E quando ela chega, pega todo mundo de surpresa. Meu Deus do céu. Vamos hoje desmistificar essas coisas todas, né? Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos crescer essa live, vamos fazer mais pessoas chegarem até nós, participar. Você que é minha amiga, meu amigo, participa, está acostumado de terça-feira. As psicografias estão fantásticas. Josi lá me ajuda, né? A outra amiga minha participa lá e ela fala que tem várias amigas, né? Várias amigas que contribuem, que ajudam, né, no trabalho, passando informação, pedindo calma, informando que lá eu não falo, né? Eu só me concentro. Então tá bacana, nós estamos aí mantendo um relacionamento legal. Hoje é a mesma coisa, não é só minha amiga que está aqui que vai tentando, né, apaziguar, passando as informações. Vocês também podem participar, ajudar a gente nessa live para que as pessoas compreendam o funcionamento dela, né? Aqui é bate-papo, né? Aqui eu vou procurar dar as melhores respostas, né, no tempo que a gente tem, é uma hora só. E com isso, ir satisfazendo as curiosidades, as necessidades. E aquela coisa mais importante, né? Psicografia. A pessoa quer uma psicografia, vai no meu zap, tem aí na bio, basta você pegar o número certinho. Tem um número que é parecido com o meu, de vez em quando me manda lá, a moça, tá, ela fica louquinha, fala, meu Deus, os pessoal estão mandando para mim, eu não faço psicografia. Eu falo, calma, passa meu número direitinho. Então você que vai entrar a primeira vez, vai pedir a psicografia, veja o meu número certinho para não confundir, né, para não deixar as pessoas malucas por aí. Boa noite a todos, bem-vindos, vocês aí de todo o Brasil, né, do exterior. Nosso grupo só cresce, está muito bacana mesmo conversar com vocês. Na última terça-feira veio 10 psicografias, se eu não me engano, foi maravilhoso. Eu estava com vontade louca de esticar mais, acho que ficamos 1h20, 1h15 mais ou menos, uma coisa assim. Mas daí eles cortam do lado de lá, não tem jeito. Aí eu fico meio murcho, sabe? Eu murcho todinho. Aí tem que encerrar, não tem jeito, né? É sempre eles pra cá, né? Não é a gente pra lá. A gente quer muito, né? Quem sabe daqui a pouco eu não crio mais um dia de psicografia, daí vai ajudar pra caramba. Pensou? 20 psicografias por semana, vai ser fantástico. Eu preciso de tempo, é por isso que eu peço contribuições mesmo para vocês. Eu estou me dedicando muito a esse trabalho, né? A esse canal, aos demais canais, né? YouTube e tudo mais. E vamos embora. Vamos lá pedir agora as perguntas. Conta como que foi aquela sessão que teve na segunda-feira, que veio o irmão. Eu estava falando agora, comentando, recebi uma psicografia que estou passando a limpo, só que não terminei hoje, né? Vou terminar amanhã. E eu queria contar para vocês, mas essa não tenho na minha cabeça ainda, porque como eu não terminei
de passar limpo, né? Eu ainda não gravei a história na cabeça, mas é muito legal. Semana que vem eu conto. Hoje eu vou contar para vocês um trabalho de segunda-feira, que é o pronto-socorro espiritual, né? E que foi muito legal. Veio assim umas questões assim muito bacana e antigas, né? De espíritos que estão há muito tempo aí perdidos, né? Em looping, esperando ajuda, né? Porque na verdade eles não sabem, pensam que está naquela realidade daquela época ainda, né? Então, eu tive 4 casos muito interessantes, eu vou contar um deles. Eu precisava até uma lembrança, você lembra? Do moço que chorou, que deixou as pessoas para trás. Sim, porque são tantas histórias que eu vou te falar uma coisa, eu preciso escrever um livro, estou escrevendo já, mas não estou dando conta de tempo. É assim, isso se passou na Segunda Guerra Mundial, né? Eles estavam indo... Vocês sabem, não posso falar nomes, alguns nomes aqui, senão pode complicar na live, né? Mas eles estavam para tomar um trem, uma família, era um homem, né? A esposa, um menino e 2 meninas. E eles estavam para pegar o trem para ir para Berlim, né? Na Alemanha. E de repente ele começa a perguntar da família. E a pessoa que estava do meu lado, que estava doutrinando, que estava, né, conversando com o espírito, começou a fazer perguntas, né? E num certo momento ele se desesperou, né? Ele começou a chorar, chorei muito, né? Porque isso passa para mim. E realmente, eu vou fazer filmagem, semana que vem não tem sessão por causa do carnaval, mas na outra, sessões de segunda eu vou fazer live. Eu quero vou mostrar a mim, né? Tem mais médios, mas geralmente não gostam de aparecer, então vou colocar em mim a câmera. E vocês vão ver que é fantástico, né? Poderia até falar que é um teatro, né? Até eu seria contratado aí por uma emissora maravilhosa. Mas daí o que acontece? Esse amigo, esse desencarnado, ele começa a chorar muito, chorar, e começam a perguntar para ele, né? O que aconteceu? O que houve, né? Calma. E ele entrega o jogo, porque ele estava procurando a família, que a família tinha pego o trem para Berlim e ele tinha ficado, né? Mas que depois de conversar com ele, na verdade, não foi isso bem que ocorreu. Ele, como ser humano, lógico que tem dor, ele abandonou a família no trem, quando ele percebeu que o trem não estava indo para tal lugar, mas ele não tinha mais como resgatar a família, porque os soldados, né, daquela época lá não permitiam a saída. E se ele fosse adentrar no trem, ele também ficaria lá preso. E eles estariam sendo levados para aqueles locais que vocês sabem que não foi nada bacana, né? Foi muito triste, né? Essa passagem da história, onde realmente não sobreviveram, né? E também ele, pelo que nós entendemos da história, ele também não sobreviveu. Tanto é que ele estava desencarnado lá, né? Ele deve ter sido morto, alguma coisa desse tipo, pelos soldados, mas a impressão do looping que ficou para ele, que é aquilo que eu falo para vocês, é muito importante entender. Aquilo que nos choca muito, ela vira um looping, ou seja, fica repetitivo. E para ele o repetitivo era a família no trem, indo embora, né? E ele sem poder fazer nada. E é bem provável que ele já tenha perdido a vida antes mesmo, né, de eles partirem do trem. Talvez ele não tenha percebido isso, né? E ficou nessa história toda. Então, o sofrimento que ele estava, o não se perdoar por aquela atitude, né? Que ele simplesmente quis se salvar de alguma forma para ele não estar ali dentro do trem. Instinto de sobrevivência, né? Isso, é um instinto de sobrevivência. E a gente não pode apontar o dedo, a gente não sabe qual que seria o que nós faríamos no lugar dele, né? E de outros mais, né? É muito fácil, às vezes, a gente criticar, a gente falar coisas assim que possa, como é que fala? Denegrir, né? Aquela pessoa, ou jogar uma culpa nela, mas a gente não sabe. Realmente fica muito difícil a gente colocar uma situação onde a gente faria, né, diferente. Não sei, mesmo eu não sei, você talvez provavelmente não saiba o que fazer. Então é desesperador mesmo. E como que foi feito para ajudar ele? Então, tudo isso é questão de consciência. Você tem que tirar ele do looping. Então, Quem que ajudou ele? Foi o doutrinador e as equipes espirituais, porque existe um doutrinador, existe uma pessoa que conversa, que é um médium também, né, que vai recebendo instruções e vai conversando com esse espírito. Mas do outro lado, a gente tem que saber também que existe todos os espíritos, aqueles pessoal que coordenam,
que vão estar trazendo pessoas, né, conhecidas. E o fantástico da história, isso chega a emocionar, né? E eu tinha acabado de chorar, né? Muito, muito, muito. De soluçar, é uma coisa assim, é muito bacana, né? Muito, envolve muito, muito médium, né? Vocês que são médios, que fazem esse tipo de trabalho, vocês sabem o que eu estou falando, né? Já que eles não sabem, é emoção, é pura emoção, é pura emoção. A família estava lá para resgatar ele. Então, o que acontece? A família já tinha sido resgatada, né? E estava aguardando a hora de poder resgatar ele. Então foi um encontro de esposa, de marido, filhos. E aquilo, putz, nossa, quase chorei de novo. E agora quase estou chorando de novo. Emociona demais, demais mesmo. São histórias reais. Então quando a gente participa dessas sessões, né, eu já estou muito tempo participando, mas eu não deixo nenhuma vez me emocionar, por quê? Porque você se envolve com a história, né? Então eu contando para vocês, eu lembro tudinho de novo, porque não foi um trabalho, não foi uma assistência onde estava tudo ok, a pessoa estava num looping, sabe? Aquele looping simplesmente não, ali tinha sido assim aquele sentimento de perda muito grande mesmo de uma família inteira, né? Então vocês imaginam, né? Um pai deixar os filhos, a esposa e ir para um local onde ia ser sacrificado praticamente, né? Que é o que foram, né? Então é chocante. E ele conseguiu ser ajudado, né? Foi ajudado pela própria família, porque quem melhor poderia estar esperando ele do que a própria família, né? Então maravilhoso, fantástico isso aí. Então, vamos lá. Vamos dar de história, senão eu vou ficar chorando aqui. Não vamos dá, lá, não. pergunta Tamara Oliveira. Meu esposo suicidou, ele foi acolhido? Amiga, vou te falar uma coisa. Falam-se muito de suicidas, né? Que sofre, que não sei o quê. Agora ninguém fala como que era a vida desse amigo antes, né? Porque com certeza ele vinha numa pressão muito grande, né? E eu te digo assim, todos são acolhidos, né? Não tem um filho que não é acolhido, sabe? Pelos céus, pelos amigos espirituais, pelo anjo da guarda. O que existe é uma resistência, muitas vezes, de enxergar isso daí. Então, ele pode estar com a resistência? Pode, mas ele está totalmente amparado. Ele não está só, né? Não, nunca vai ficar só. Não existe esse negócio de só. Até porque você tem um anjo da guarda, você tem um protetor que está acima disso. Ele pode estar até achando que está sozinho, mas é que ele não está enxergando, talvez, né? E eu vou te garantir uma coisa. Já houve muitos casos de assistência muito rápida para suicida. Vocês não fazem ideia o quanto pode envolver amor nessas situações. Então eu te digo assim, ele está bem. Vamos fazer todo o trabalho para que ele esteja bem. Ou seja, se não estava até agora, amigas, pode ter certeza. Já pode passar o nome dele aí e depois me manda um zap. Manda um zap. Manda no WhatsApp o nome dele. Tem na bio aí, manda. Pergunta para ele, Ismael, meu marido se suicidou, o que eu preciso fazer? Eu vou te passar. Legal? Psicografia, tem problema, pode pedir? Pode vir um ente querido falar, pô, ele tá legal, foi resgatado, ele tá em tratamento, ou ele tá sendo preparado. Ele vai vir falar, pode, entendeu? Mas o importante é o socorro para ele. Então é assim, não existe ninguém desamparado, o que existe é a gente não aceitar. A gente conhece muitos casos aí, né? Por exemplo, às vezes a gente tem pessoas da família metidas em situações que eles não largam. Né, drogas, qualquer outra coisa, eles não largam. Por mais que tenha amor na família, a pessoa insiste, vai pra cima e tenta. A pessoa não quiser, não tem jeito. Tem uma pergunta aqui para complementar essa do suicida, que o que acontece com quem se suicida após a morte? Então são várias situações, você já está falando sobre isso, pode continuar. Porque quem está com a pessoa, seu ente querido, ela quer alívio, né? Porque você precisa ter um alívio, porque você precisa entender assim, eu preciso estar legal, eu preciso entender que tudo é justiça divina, que a pessoa que eu gosto não vai estar sozinha, vai estar numa pressão? Vai, mas já estava aqui. Você entende? Então o que precisa acontecer? Essa pessoa precisa de ajuda, mais especialistas. Se precisar resgatar, fazer o que tem que ser feito. Para isso precisa de especialistas e precisa de pessoas que queiram ajudar. Quando você pede ajuda para uma pessoa, você é uma âncora. Você está doando energia.
Quando 2 pessoas fazem isso, melhor ainda. Quando 10 pessoas da família fazem isso, melhor ainda. É melhor do que ficar choramingando, tentando arrumar uma desculpa, ou às vezes até penalizando a pessoa, dizendo, sabe, ah, poxa, fez isso daí. Ou penalizar, ou fingir que a pessoa nunca existiu, nunca falar sobre isso, né? Então, pede ajuda mesmo, pede para Nossa Senhora, pede para Jesus Cristo, para a sua fé que você tenha, e pede ajuda para especialista. Minha casa é uma especialidade, é resgate. Nós resgatamos. Eu creio nisso, todos os dias. E para isso que eu estou fazendo o trabalho. Então, manda lá no zap. Vocês têm que entender assim. A pessoa, lógico que ela não está super bem, porque ela já não estava super bem. Para ela cometer um suicídio, vocês precisam entender que a pessoa estava muito perturbada. E o que não falta é gente perturbada para ficar junto, né? Quando a gente está feliz, tem gente feliz do nosso lado. Quando a gente está perturbado, tem gente perturbada. Mas isso não é o fim, até porque ninguém pode matar ninguém. Esse corpo já foi para o cemitério, ok? Vai deixar saudade? Vai deixar saudade, lógico que vai. Mas a pessoa está viva do outro lado, tanto é que está muitas vezes numa situação que precisa muita ajuda. E o suicida precisa de muita ajuda, tá legal? É isso aí. Vamos beber mais água, minha boca fica sequinha. Vamos lá. Será que meu netinho pode ser minha mãe de volta? Ontem fez 21 anos que ela se foi. Pode tudo. Thaís Bittencourt. Pode tudo no espiritual. Tá? Como é que eu descubro isso? Melhor coisa é você mesmo sentir isso. Muitas particularidades parecidas. A criança, quando ela... até os 9 anos, vamos jogar até os 9. Falam que é 7, mas até os 9. Ela tem muitas particularidades da vida anterior. Quem conviveu com a pessoa, ela pode dizer, pô, essa particularidade, essa coisa... Mas isso não importa, o que importa é o carinho, o amor transferido para essa pessoa, para essa criança, para que ela cresça maravilhosa. Você entende? Mas pode? Pode sim. Não tem por que não poder. Isso aí é... O espírito reencarna, vem com outro corpo, outra história. Agora, tem as particularidades que ficam durante o tempo. Depois ela vai ter a personalidade dela, do outro nome, da outra pessoa. Mas fica uns lances, entendeu? Então pode sim. Vamos lá. Quem quer psicografia? É só ir no meu zap, tem na bio aí, onde tem minha fotinho, tem todos os vídeos. Aproveita e assiste os vídeos, tem vídeos maravilhosos aí. Eu posto todo dia vários vídeos. E talvez até aquela pergunta que você quer ter no vídeo, quer complementar, quer perguntar, assiste os vídeos, manda lá perguntinha. Eu não respondo de imediato, mas eu vou respondendo, que são muitas perguntas, né? Mas eu vou sempre respondendo, as mais legais ou aquela que eu acho que me sou intuído, né, a responder, e assim vai. Então aqui já respondeu. Para quem quer psicografia. Mandar presentinho, muito importante presentinho, hein? Isso aí o TikTok adora, eu também gosto, é muito bacana. Mostra que a live tem um engajamento bacana de gostar, né? Você também dá coraçãozinho, compartilha. Nós estamos no começo da live ainda, dá tempo do pessoal chegar até aí, participar. Legal? Então compartilha aí, bacana. Queria saber... Fica até o final da live, vamos lá. Queria saber se tem possibilidade de desencarnado ficar preso na própria casa. Tem muito casos desses, sim, tem. Tem muito apego, né? A gente tem muito apego. E aquele negócio é o mesmo looping do outro. E fica... Só que ele não entende que a vida dele... Porque você tem tantas memórias, eu tenho tantas memórias, que a gente constrói situações para todos os dias. Você quer ver um detalhe? A vida da gente é uma repetição diária. É difícil o dia que não se repete tudo. Desde segunda até domingo. Domingo você faz geralmente as mesmas coisas. Sábado as mesmas coisas. Segunda a sexta as mesmas coisas. Então você nota que dá para encaixar um monte de coisa? E daí você não percebe, né? Tem muitos filmes aí, tem literatura falando, mas a gente percebe quando as pessoas vêm, né, no pronto-socorro. Eu faço trabalho há muitos anos de pronto-socorro espiritual, que é o de doutrinação e tal. E você percebe que as pessoas estão na mesma história. Na mesma história. Porra, esse pessoal que veio aí, que a história que eu contei agora no começo, né, da Alemanha, Segunda Guerra, eles estavam... há quantos anos já? 60 anos, mais ou menos? 45 para 43, 42, não sei que ano que foi, mais ou menos nessa época, para 2023, faz muito tempo. E
frequentemente vai pessoas mais antigas, espíritos mais antigos ainda, ou seja, estão vivendo a mesma história. Você nota que o tempo não existe para essa questão? Tudo está na mente, tudo está na mente. Então passou-se 500 anos, 200 anos e as pessoas estão na mesma história. Isso é normal mesmo. Então ficar numa casa, nossa, você pega essas casas muito antigas aí, pode fazer uma sessão espiritual ali que você vai se comunicar de monte. Saudades demais da minha mãezinha. Deixa eu falar, vocês que querem, tá tendo problema em casa, não é problema. Vocês tá perturbando, tá atrapalhando a vida de vocês. Pode mandar um zap, eu faço esse trabalho também de puxar lá o pessoal. Tá legal? É um trabalho espiritual que tem que ser feito. Certo? Vamos lá. Então me manda lá que eu vejo que dá para fazer. Geralmente esse trabalho tem um custozinho porque vai em material. Tá legal? Saudades demais da minha mãezinha. 6 meses que partiu. Gostaria de notícias dela. Meu nome é Enia. Manda lá, Enia. Vai lá no meu zap, não vai doer nada. Tá tudo certo. Entra no link que tá na bio. Na bio do Ismael, onde tem a fotinha. Tem o WhatsApp lá, você manda mensagem. Tem o WhatsApp lá. O que sentimos quando somos médios? Muita coisa. Muita coisa. Inclusive, tem muitos médios que não sabem que é médio, né? Esses dias atrás aí eu estava num local, numa casa diferente, né, da minha. E eu comentei com uma pessoa, falei assim, sobre espírito, né? Ele falou, o que é isso? Eu falei, desencarnado. Ele falou, o que é? Não sei o que é isso. Eu falei, meu Deus do céu. Então, você nota que tem muitas pessoas que não têm noção, né? Não tem noção do que é, do que acontece. Qual que era a pergunta? O que o médium sente? Então, o médium sente assim, ó. Antigamente tinha muitos médios que chegavam a ser internados em hospício, né? Na época existia esse negócio de hospício, não sei se existe hoje. Que era casas de doentes mentais e tal. Eles falavam que eram doentes mentais, daí enchia de remédio e assim por diante. E os caras nada mais era do que médium, porque eles viam, sentiam, ouviam pessoas. Você já imaginou você passar o dia inteiro ouvindo gente falar no teu ouvido? Como é que você fica depois de alguns dias, depois de alguns meses? Porque não para. Não para. Você está dormindo ali e eles te acordam. Você está num local, vem coisas inapropriadas. Você sente calafrios, você sente presença. Muitos vêm, né? E percebe que não está ali, porque só você vê. Ou seja, é uns negócios muito loucos. Mas é assim. E dá para trabalhar isso para que fique legal. Eu, quando chego, por exemplo, em muitos lugares, hoje mesmo, eu fui no mercado, fui comprar meio quilo de carne moída. E coloquei minha mão no balcão. Daí eu comecei a rotar. Estava limpando lá o local onde ficam as carnes. Aí isso é meu. Aí eu já interrompi, tirei minha mão, interrompi, já desconcentrei, passei a cabeça para outra coisa, comecei a pensar em outra coisa e pronto. Senão eu acabo com a minha energia, porque vai sendo sugado, vou pegando aqui, eu tenho que soltar depois, me dá desinteria, me dá um monte de coisa, entendeu? Vamos, o médium sente muitas coisas. Me chamo Anaísa, me ajude, gostaria de ouvir minha filha, ela quer psicografia. Vai no meu zap, tem na bio aí, é só me mandar lá, eu te passo o que precisa, tá bom? Desejo que meu filho seja curado pelo Dr. Bezerra de Menezes, Valdinha. Maravilhoso, nós temos aqui na nossa casa, é a segunda quinta-feira do mês. Segunda quinta-feira do mês. Tem o Dr. José, que é da equipe do Dr. Bezerra, ele faz cirurgias espirituais à distância, né? Tratamentos com água, através de fluido, ele trabalha dessa forma. Se vocês quiserem, manda, especificando, tá? Para o tratamento do Dr. José, eu vou imprimir, passo para eles lá. Eu só não tenho como ficar passando detalhes, mas dá para passar. E daí eu tenho que ainda esquematizar uma coisa com a médium lá para ver se ela manda para o WhatsApp a pessoa a fichinha para ela preencher e tudo certinho. Tá legal? Acho que a Janine não vai fazer isso. Então, é complicado isso aí, né? Porque envolve outros médios. Eu me proponho... A gente pode só passar o nome. Isso, e vamos lá. E vamos aguardar. Aguardar, porque o trabalho espiritual sempre acontece. E lógico, nos meus trabalhos também, trabalha com isso? Trabalha também, né? Em geral. Então me passa no WhatsApp, eu vou estar passando, né, para os trabalhos. É dessa forma que a gente trabalha, legal?
Bom, aqui já foi. Vamos mandar presentinho. Boa noite, Ismael. Dá coraçãozinho, compartilha. Souza Glauber, boa noite, Ismael. Quanto tempo? Bem-vindo. Aqui, a Vanna Valtouti já falou sobre a psicografia. É só mandar uma mensagem que tá no link da bio. Gostaria de saber por que perdi o gosto pela profissão. Isso aí é uma coisa que pode ser vários sentidos. Pode ser que você está na outra época, simplesmente passou, porque muitas vezes a gente faz coisas que a gente na verdade não ama, né? Às vezes vive com pessoas que a gente não ama, né? E em um certo momento a gente percebe. Então você precisaria conversar, amiga. Não, como é que pode se dizer? E se entender também, né? Se entender. Eu costumo fazer consulta particular 90 minutos. Que é justamente para poder colher esses dados e, através da conversa, entender o que está acontecendo com você, ok? E dar uma diretriz para você, falar, faz assim, faz assado, eu posso colocar nos trabalhos para te ajudar a limpar, né? Limpeza espiritual, coisas desse tipo. Mas você tem que participar integrada nisso aí, que senão é complicado. Não dá assim, só assim, não dá para falar o que é, precisa te conhecer. Então, se você quiser uma consulta particular, vai no meu zap, tem lá na bio o número, manda recados, como é que é a consulta particular? Cobra? Quanto é? E assim por diante. Legal? O Glauber tá falando que tá trabalhando muito, não consegue acompanhar todas as lives. Meu amigo, não tem problema. Maravilhoso. Deixa eu ver. Um amigo que tá sempre participando aí, bacana mesmo. Fico feliz mesmo que você tá aí. Tinha uma atividade incrível e do nada tomei raiva. A Cat Bernardes, né? Faz de novo esse comentário aqui que não deu para entender muito bem. Qual? Não dá para entender. Repete a pergunta, amiga. Pergunta. Eu tô falando para ela. Vamos ver. Sou de São Paulo. Você indica algum lugar para psicografia séria? Eu não posso indicar, né? Porque eu não conheço. Eu conheço esse trabalho é difícil fazer, viu? Porque as pessoas têm medo. Né? Porque é tão complicado, justamente às vezes médios sem experiência ou com pouca experiência, começa a ter crítica, começa a ter, sabe, aqueles cara que vampirão, que sabe de tudo, mas não faz nada. Então, as pessoas, sabe, sai fora, né? Tem centros espíritas que tem medo também, por quê? Porque não sabe, não confia no médium, né? Esse é o papo sério. A casa é minha, eu faço trabalho, eu sou médium psicógrafo, eu confio no meu trabalho, confio nos meus amigos espirituais, confio na direção espiritual, então eu faço, entrego, está tudo certo, sem problema nenhum. A responsabilidade do que escreve não é minha, é de quem mandou a mensagem, entendeu? Exato. E está tudo legal, mas para isso daí é difícil, né? Manda para mim, você quer um médico confiável, manda para mim. Se eu não confiar em mim, estou perdido. Vamos lá. Meu tio se suicidou esse final de semana. Estamos frustrados, perdidos, um sofrimento terrível. Pede ajuda. Corre, pede Ariane ajuda. Bigoni. Quanto antes, Ariane. Manda mensagem, Ariane. Manda o nome do seu. Manda pra mim. Eu te garanto que não vai ficar sem ajuda. Isso eu garanto porque eles falam pra mim o seguinte: Ismael, nós somos especialistas. Nós trabalhamos pra Maria, meu amigo. Nós não trabalhamos pra qualquer um, não. Não é pro Zé Mané do bar, da padaria. Nós trabalhamos pra Maria, Mãe de Jesus. Grande. Entendeu? Vamos lá. Minha mãe morreu com cirrose por conta do remédio de trombose. Ela tá bem? Amiga, eu posso dizer o seguinte. Ela tá no mundo espiritual. Rodrigues. E vou te falar uma coisa para vocês, hein? No espiritual, os recursos infinitamente maiores do que aqui. Eu tô cansado de ver sessão espírita que gente sem perna e simplesmente voltar a ter perna com a conversa. Então, no espiritual, na quarta dimensão, as coisas não é que nem aqui, né? Até porque lá não é esse corpo pesado que a gente tem aqui. Então é tudo questão de compreensão. Então pode ter certeza, se não pediu ajuda ainda em lugar nenhum, peça que eu vou colocar nos trabalhos e vai ter equipe ajudando. E se tiver boa já, maravilhoso, tá tudo certo, entendeu? Mas o lado espiritual ele é fantástico, basta acreditar. Vamos lá, Tamara já respondeu. Dica de um livro. Livro? Pô, eu posso indicar um livro de verdade? Fora o meu que eu estou escrevendo? Não está publicado. Não está publicado? Lê O Nosso Lar. Eu acho que o livro é diferente do filme.
Super interessante. É um livro que eu li muitos anos atrás e que foi assim um divisor de água, sabe? Para mim, foi naquela época, que eu era kardecista naquela época. Foi legal. Outro, para quem gosta de romance, acho que foi um dos poucos romances que eu li, sabe? Há 2000 anos. Também é maravilhoso. O único romance que eu consegui ler inteiro. E olha que é dessa grossura, assim. Então são 2 livros que eu recomendo. Né? Não é um livro muito forte. Tem outros aí, né? Que eu gosto mais, literatura mais vibrante, né? Mas Os Dragões, né? Da Maria Modesta, né? Espírita, Dona Maria Modesta. Cravo. Maravilhoso. Para quem quer um pouco mais apimentado. Depois tem inclusive a trilogia, eu não lembro o nome do médium agora que psicografou, né? Que é o do Senhor das Escuridão e tal. Eu gosto muito desse assunto, mas é mais forte. Vamos lá. A Andrea, ela tá falando que queria saber se o pai dela tá bem. E a Iranete Nascimento manda mensagem no WhatsApp que tem lá no perfil. Sim. Tá? O telefone para você responder. O pessoal aqui tá dando tá ajudando a gente aqui, que tem um senhor aqui que ele só tá falando besteira e tal. Ah, mas é assim mesmo, as pessoas elas não têm o que fazer, fica falando besteira do que não mas sabe. ele não tá mais aqui. Tá bom. Porque para falar de alguma coisa, eu sempre recomendo que a pessoa saiba do que ela tá falando. Exato. Ou do que ela tá ouvindo, né? Então, para não ficar fazendo papel de bobo, né, palhaço? Porque se eu for falar do Alcorão, por exemplo, eu vou falar besteira, porque eu não conheço. Exato. Conheço mínima coisa. Então, como que eu posso falar mal de uma coisa, né? Então, quando você pega e ouve uma conversa assim, você sai de fininho, passa menos vergonha. Manda presentinho. Porque eu, quando falo de um assunto, eu falo do meu assunto, né? Da minha experiência, eu falo daquilo que eu conheço. E vai ser difícil alguém me desmentir, porque para conhecer mais do que eu, preciso sentar os dois numa mesa de trabalho e trabalhar os dois, né? Aí vamos ver quem que vomita mais na mesa, sou eu ou a pessoa. Vamos lá. Então eu falo com categoria e falo com autoridade. Quando eu falo, porque é minha experiência, ninguém pode desmentir minha experiência. Tem uma moça aqui que tá falando que quer receber a psicografia do primo. Manda mensagem no WhatsApp, tá? Que tá na bio. Deixa eu falar, tem um livro muito legal que eu li também, que eu adorei. Ele chama, não lembro o nome direito, mas não é Exu da Meia-Noite, é alguma coisa assim do Meia-Noite, da Escuridão, Senhor da Escuridão. É muito legal esse livro aí, muito legal. Mostra uma pessoa de uma... o Guardião da Meia-Noite. Guardião da Meia-Noite, uma coisa assim, o da noite. Pô, esse livro é fantástico, é de um Exu, né? Exu da Meia-Noite. E a história é muito bonita, mas muito bonita mesmo. Vocês vão se arrepiar mesmo. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá. Minha neta disse que viu minha mãe com o Senhor. E eu imagino que seja meu pai. E ela olhou e sorriu. Você tem falado isso, que à noite você conhece as pessoas, né? Antes de fazer a psicografia. Sim, eu vejo fotos muitas vezes. A pessoa não me mandou ainda a mensagem. Eu conheço a pessoa pela foto. Porque eu tenho curiosidade. Toda pessoa que tem foto no WhatsApp, quando ela me manda mensagem, eu olho a fotinho. Tá? Eu quero saber com quem eu estou conversando. Eu tenho essa mania, eu gosto, né? E gravo na cabeça. Às vezes eu pego, olho essas fotinhas, a pessoa fala, não, é a primeira vez, porque às vezes tem gente que programa o celular para apagar as mensagens. Não façam isso, porque eu preciso das mensagens que vocês me mandam para que eu possa depois conferir antes de mandar para vocês, legal? Então as pessoas falam, não, é a primeira vez que eu falo, caramba, então foi à noite. Porque as pessoas, vocês, muitas vezes que pedem as coisas para mim, vocês já conversaram à noite comigo, dormindo. E muitas vezes não, todo o pessoal que faz psicografia, vem escrever, eles têm tipo uma conversa, tipo uma entrevista comigo, para começar a ter, para ficar fácil o entrosamento, deu para entender? Então quando eu começo a conversar com a pessoa à noite, depois na hora de psicografar, é mais fácil o meu entrosamento com essa pessoa. Então são coisas fantásticas, que até algum tempo atrás eu não sabia. Né? E a experiência, inclusive os relatos das pessoas que vêm passar a psicografia, que me falam, né? Fala com ente querido, inclusive. Tem um negócio muito legal que é do abraço, né? Tem uma pessoa que mandou mensagem e ela fala o seguinte: a maior experiência que ela teve na vida dela, que foi estar desencarnado e sentir o abraço da pessoa
que pediu a psicografia, a hora que ela estava lendo. Então, é uma orientação que eu sempre falo. A primeira hora que você lê, você vai estar emocionado, mas depois, leia outras vezes com calma, tá? Bem com calma, devagar, porque é o momento que eles vão te abraçar. Então, puta, isso é sensacional, essa informação. É muito gostoso. É quando você vai estar mais presente, né? Isso. E lembrar sempre que é um trio, tá? É eu, vocês e o ente querido. Não pode ter quebra de uma desses tripés, senão cai. Legal? A vibração. Vamos lá. Como faço para ajudar meu filho que se suicidou, se enforcou? Primeiro você pensa nele com carinho. Só lembre das partes boas. Esquece as partes ruins. Esquece que ele se suicidou. Ele simplesmente partiu. Tira o peso dele e tira o peso das suas costas. E faça esse entendimento com a família, para que todo mundo lembre dele sorrindo. Tem com certeza épocas que ele estava sorrindo, que era alegre, feliz, as brincadeiras, todo mundo tem. Então pense nesses momentos e peça ajuda, manda para mim. Eu te garanto que a gente vai resgatar essa pessoa. Eu creio nisso aí. Pode demorar um dia, 2 dias, um mês, um ano, nós vamos resgatar essa pessoa. Legal? E quem sabe um dia não se comunica no centro, né? O resgate. Teve um caso aí recentemente, aí perdi o contato, eles não mandaram mais contato nenhum, nada, pessoal. Eu não posso ficar correndo atrás de ninguém, né? Mas a filha da pessoa, desse pessoal, foi na sessão. Então, foi resgatado lá, por uma avó, que eles nem lembravam, né? Comentarem nada, foi uma avó que resgatou. O casal é separado e tal, né? Então, uma história muito bonita, bonita mesmo a história. Legal? Se um dia eu conseguir lembrar, vou pegar a psicografia, que eu tenho as cópias, né? Tem as originais, aliás, né? Eu mando cópia para vocês. E vou ler para vocês, vocês vão ver que é maravilhoso. Eu preciso muito de uma carta psicografada. Preciso saber se meu pai que faleceu me perdoou. Olha, você pode ter certeza de uma coisa, amiga. Aline Dias. A pessoa, quando ela te pede a psicografia, pede. Quando vier, você vai ver que ele já te perdoou. Porque não existe, né, na questão da psicografia, ninguém vem com maldade, bronqueado, chateado. Basta que ele entenda que nós aqui na carne, a gente é muito falho, né? A gente comete erros mesmo, não tem jeito. Então, faça isso. Mande aí o WhatsApp, a gente vai pedir, né, ajuda, ok? E vamos em frente, a vida continua, a vida é uma grande estrada. A vida é uma grande estrada. É basicamente isso. Temos que caminhar nela, tá legal? Você que tá mandando WhatsApp, tá na live, manda mais tarde, deixa acabar a live. Eu prometo que eu vou começar hoje, mas já paro e vou continuar, tá bom? Bacana, vamos lá. Eu não sei o que fazer com esta dor de ter perdido meu filho, 24 anos, desta maneira. O meu cavalo era... Minha amiga, é doloroso mesmo, né? É doloroso, né? A gente vê, eu vejo, olha, vou te falar uma coisa para vocês. Eu tenho que ter, aguenta coração, meu coração tem que aguentar, porque tantas histórias que eu ouço de vocês, eu tenho que passar uma clareza de que tudo é vida, né? Existe uma justiça divina, ninguém morre, essa é a minha crença. Isso, inclusive, aqueles que vêm mais ruinzinho, que são ajudados no pronto-socorro espiritual, eles estão vivos. Tá todo mundo vivo. Então creia nisso, amiga. Tá? Deixa seu coração mais suave. Quando a gente ama uma pessoa, essa pessoa está no coração da gente. Ela não está em lugar nenhum a não ser lá. Então creia que em algum momento você vai ter essa compreensão. Mas trabalhe essa compreensão sim. Trabalhe na sua mente, na sua cabeça. É muito importante isso. Tá legal? Trabalhe essa questão que você vai ver que vai melhorar bastante. Peça para Nossa Senhora, sabe? Eu não creio, eu não percebo nenhuma outra mãe tão maravilhosa que nem essa. Lógico, eu tenho minha mãe, maravilhosa minha mãe, mas Maria, essa aí não tem jeito, né? Ela acolhe muitas almas, não foi só Jesus não, muitas almas. Então, vamos se apegar a ela, né? E querer andar na estrada. A gente não pode paralisar, porque quando a gente paralisa na estrada, num pensamento negativo com alguma pessoa que a gente ama, a gente não ajuda em nada. Então vamos se ajudar e ajudar essa pessoa. Assiste meus vídeos aí, você vai entender cada vez mais que é tudo vida.
É tudo vida. Não tem morte. Legal? Então vamos lá. Tem mais pergunta aí? Tem. Minha mãe foi assassinada. Será que o espírito perdoa? Quer dizer, perdoa quem assassinou. Né? Perdoa até porque não morreu. Seria um desespero enorme quando vai ser um desespero enorme quando essas pessoas que acham que tira a vida de alguém e que vale a pena, né, fazer isso com alguém, saber que essa pessoa não morreu. E vou falar mais, muitos desses que fazem as coisas erradas, tirando vidas, eles não têm ideia que eles podem ser perseguidos e são, com certeza, muito perseguidos por muitos desses que eles fazem isso. Não queira você ter um inimigo morto. Não queira. O morto que eu falo é esse desencarnado, porque ele pode muito mais do que você imagina. Se ele entrar para as turminhas dos errados, ele vai infernizar a sua vida. De um jeito que vocês não fazem ideia. Então, quando você tem um inimigo vivo, o inimigo, você fechou a porta, ele não entra. O inimigo morto entra. Ele dá o jeitinho dele. Tá? E para obsidiar pessoas que você gosta, levando a situações muito ruins, é muito fácil. Então, é assim, faça uma oração para essa pessoa e você também perdoa essa pessoa, ele não sabe o que faz. Se soubesse o que está fazendo, eles não fariam um negócio desse tipo. A vida de uma pessoa é muito séria e aqui tem complicações sérias para quem faz isso, tá? É isso. Creia na justiça divina, manda presentinho, manda coração. Acho que dá tempo ainda de compartilhar a live, hein? Compartilha aí. Catarina Forte, sempre vejo vultos. Normal até que você comece a fazer um trabalho com isso, amiga. Não sei onde você mora, se for em São Paulo, capital, me procura. Pergunta onde que é a minha casa, eu vou te falar. Venha que você vai. Com certeza você é uma médium, você precisa trabalhar isso, né? E os vultos, eles existem por quê? Porque tem espírito para todo lado, a gente está sempre acompanhado. Não tem jeito, nós nunca estamos sem espíritos do nosso lado. Até naqueles momentos que mais, se você der trela, fizer as coisas de uma forma que não é legal, você atrai essas pessoas para dentro de sua casa, entendeu? Então, o que a gente tem que entender? Que espíritos existem. O que a gente tem que saber é como colocar eles no lugar deles. Ok? Então eles ficam no lugar deles, nós no nosso. E tá tudo certo. Meu filho desencarnou minutos antes dele sofrer um acidente. Estávamos falando de morte. Por que isso? Não, essas são coisas, né? Se eu te falar assim, não é legal a gente ficar falando repetidamente sobre coisas que a gente não quer pra gente, né? Agora, a morte, posso te garantir o seguinte, ninguém vai na véspera não, hein? Por mais que tentam colocar que vai na véspera, suicídio, não. Existe uma programação, né, para os especialistas que comandam isso, que não tem falha. Não tem esse negócio. Agora, a gente acaba percebendo de um certo sentido e a gente dá sentido para isso naquilo que a gente conhece, né? Então eu não tenho nenhum tipo de preocupação se eu vou na véspera, se eu vou um dia depois. Não tem isso, não tem negociação com isso. Chegou no dia, vai mesmo. E não é porque eu estou falando de morte que vai. Você falar muita coisa que não é legal, que você tem medo, que você vai ser ruim para você, no seu dia a dia, enquanto você estiver aqui. E outra coisa, esse negócio de falar que é morte está mais do que errado, né? Não tem morte, é tudo vida. Você só deixa um plano e vai para outro, e continua no outro, porque na quarta dimensão nós estamos sempre lá. A terceira dimensão que é ter um corpo que fica preso aqui. Então você se libertou daqui, você continua na quarta. Ninguém está indo da quarta dimensão porque morreu aqui. Já estamos lá. O que existe é um cordão. É como se fosse aqueles carrinhos eletrônicos, sabe, de pilha. Que tem antigamente tinha um cordãozinho, não tinha um fiozinho? Hoje não tem mais. Hoje é a anteninha que dá o sinal, né? Mas é aquele cordãozinho ligado. É isso. Então ninguém morre, ninguém pode nos matar, ninguém pode morrer por doença. O que morre de verdade é o corpo. Esse, com certeza, porque a gente vê ele virar comida de bicho. Agora o espírito não. O espírito está vivo lá. Não tem bicho que coma o espírito. Pode esquecer. Vamos lá. No mundo espiritual existe dia e noite ou é algo sombrio? Não tem nada de sombrio. Sombrio é os locais, né? Por exemplo, o dia pode ser totalmente sombrio como a noite se eu estiver drogado. Porque minha mente está ali viajando onde os espaços, as coisas que eu domino. Legal?
Agora, existe dia e noite? Existe dia e noite. Agora, se eu estiver num vale onde a vibração ela é escura, é escuridão, eu vou estar no escuro. Então, tudo é conforme aqui, ó, conforme a mente, conforme o que eu acredito, conforme o que eu penso, conforme o que eu vibro. Você pega lá historinhas tipo do Nosso Lar, lá do André Luiz, ele vivia num lugar que só tinha escuridão, né? Era um vale do suicida, dizem, né? Que era um vale do suicida. Só escuridão, porque a vibração é de escuridão lá. Deu pra entender? Mas, pô, fora isso, clareia. Tanto é que ele dava um passo para fora, tava tudo claro. Então, é a mente deles. Muda o padrão, muda a vibração, muda o ambiente. Legal? Vamos lá. No dia que meu pai morreu, eu sonhei comigo, com ele e meu avô já desencarnado comendo pipoca e rindo. Legal, pô. Vocês estavam lá curtindo uma pipoquinha, batendo um papo. Isso é normal também, ó. Do outro lado, na quarta, só tem vida. Você tá na quarta dimensão. À noite, você deixa o corpo aqui mais quieto, o corpo descansa. Aí você tem um pouco mais de liberdade, inclusive, para, né, vivenciar isso aí lá. Aí o que acontece? Você encontra com entes queridos, basta que tenha permissão eles. Às vezes você vai até onde eles estão, se não for em um lugar super espetacular, né? Porque tem lugar que você não entra, a vibração sua não permite, entendeu? É assim que funciona. Ou eles vêm até você, se encontra numa praça, às vezes até na própria casa. Meu filho autista vê e ouve, ele entra em crise, o que devo fazer? O autista, as informações que eu tenho que são seres muito especiais, provavelmente a última encarnação, que é o que me passam. Autista é a última, esses graus mais elevados, é a última encarnação. É uma forma de proteção para eles. Haja com muito carinho, com muito amor. Não queira fazer dele algo estranho ou uma pessoa normal. Porque se ele vê de uma forma, aceite, convive. Se ele tiver que entrar um pouquinho mais aqui, mas ele vai ter as percepções dele. Então tudo é assim. É amor, é carinho, atenção. Ele não vai ser colocado em caixas. Isso, e se divirta com ele, pô. Divirta. O que a gente devia fazer, a gente devia se divertir mais, parar de olhar tanto. Qual a regra que está certa aqui? Quem que pode garantir? As pessoas desencarnam tão mal, assim, a nível de consciência, sabe? Sem nenhuma ideia de nada. Será que uma pessoa que está fora dessa realidade maluca aqui, porque tem uma realidade maluca aqui, né? Se for analisar bem, é cada crença louca, né? Que a gente não vive, a gente vive numa pressão, trabalho, tem que estar tudo certo, tem que ser perfeito. Então vem um ser desse daí e fala assim, ó, me enche o saco. Então, trate com amor, carinho, tá legal? E é isso aí. Eu tenho um neto, né, que é autista, maravilhoso. Final de semana eu vou ver ele. Eu vou lá no interior ver ele. Aproveitar o carnaval aí, que a casa vai estar fechada, o centro. Aí eu vou aproveitar, curtir um pouquinho isso daí. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos beber uma água, minha boca seca demais. Por que não consigo ver o rosto da minha mãe nos sonhos? É assim, muitas vezes a gente não vê o rosto porque a gente vai se lembrar de alguma coisa. Talvez ela já esteja com outra fisionomia. E ela escolheu, por exemplo, um rosto anterior. E se você ver, você vai lembrar de coisas que você não pode lembrar. Então é um bloqueio seu mesmo, legal? Isso acontece com o meu protetor, meu anjo da guarda. Eu só conheço ele do pescoço para baixo. O rosto dele já me falou, Ismael, você não pode, no momento não. Porque você vai se recordar de coisas que não vai ser interessante para você agora. Deu para entender? Se bem que eu tô acordando para tanta coisa maravilhosa que eu nem conto para vocês. Fantástico. Ele deve aparecer em breve o rosto dele. Em breve você vai ver o rosto da sua mãe e tal. Mas isso não tem nada a ver não, fica tranquila. Não tá com... Antes do começo eu achava que ele era um ET, por isso que não parecia o rosto. Mas não é ET não. A mediunidade pode ser confundida com crise de ansiedade, palpitações, formigamento nas mãos e falta de ar? Não, tem tudo quanto é doença de corpo, aí existe, né? Isso quem vai poder dizer é o médico. Agora, quando o médico procura e não acha nada, você tem que começar a pensar no espiritual, né? Porque tem pessoas que vivem fazendo coisa aí e não acham nada. Daí pode ser médio, sim. O médio dá um monte de coisa, mesmo sentimentos. Agora, lógico, né? Existe a medicina aí pra gente poder usar ela. Use, né? E não custa nada você usar o espiritual também, o lado de conhecimento, de exercitar.
Exercitar a mediunidade, para você entender isso. se é crise de ansiedade ou se é mediunidade. Porque uma coisa não vai interferir na outra, né? O médico, ele cura ou trata, pode até não curar, mas trata. Isso aqui, ó. Eu tô para ver um médico que vai ainda tratar o espírito. Tô para ver isso aí. Não tem equipamentozinho que você coloca para tratar, não. Então isso aí tem que ser no espiritual. Porque nós somos espíritos, né? Encarnados. Encarnados quer dizer o quê? Nós estamos num corpo animal aqui, mamífero. Entendeu? Que é passado desde criança um monte de história errada. E a gente acredita. E às vezes tem umas deficiências no corpo também, né? Porque é normal também, nasce. Bichinho, a gente cresce aí com algumas deficiências. Pode, lógico que pode. Mas espírito é espírito. E espírito tem que ser tratado pelo espiritual, não pelo médico aqui. Pelo médico aqui não vai conseguir nada. É que nem tratar o dente do espírito aqui na terra, não vai achar o dente. Esquece. Vamos lá. Causou aquele moço, causou aqui na live. Mas Oi? acho que ele já foi embora. Aquele moço deu uma causada aqui na live. Aí as amigas aqui estão... Eu tenho muitas amigas aí que me ajudam bastante. E tá crescendo esse exército de amigas, amigos, né? Porque assim, as pessoas, elas não têm noção, né? Não tem respeito, né? Eu nunca vou entrar num lugar para desrespeitar ninguém. Pode estar falando do que for. Eu muitas vezes posso assistir, ter minhas interpretações, mas nunca que eu vou falar uma besteira. Não cabe. Outra, eu não sou especialista daquilo, né? Eu tive um problema no rim, senti uma dor enorme. Chamei o Dr. Bezerra e momentaneamente a dor melhorou. Sim, Bom, melhora. Até porque ela tem a fé, Dr. A crença, a Bezerra. fé, e nós somos vamos colocar assim, nós somos sentiras divinas, né? Vamos esquecer espírito. Nós estamos num nível ainda de falar de espírito. Mas o espírito, quando você pula para uma outra etapa, é sentir divina, é filho de Deus. Nós curamos. Jesus curava, nós curamos. E a nós, muito fácil. Agora, tem que ter crença, tem que exercitar, tem que ter, sabe, uma certeza pura de pegar e determinar, e aquilo vai ser cumprido, né? Agora, o pessoal tem até medo de falar isso, né? Porque, não pode, né? Como é que pode? Não pode. Tem tanta coisa maravilhosa que acontece, mas tudo depende da gente, né? Então, maravilhoso, creia, pô, eu me curei, ótimo, maravilhoso. Quer ir lá procurar para ver se tem alguma coisa na medicina? Vai. É cada um. Vai porque é bom, mas a fé... Eu não posso falar contra, mas a crença de fé, de acreditar, é muito grande. É muito mais forte. Tem que ser. Por isso que você conseguiu. Exato. Né? Até porque, geralmente, né... Dr. Bezerra, a corrente Dr. Bezerra trabalha na Casa de Maria a cada 15 dias. Segunda, quinta? Uma vez por mês. Uma vez por mês. A segunda quinta-feira do mês, uma vez por mês, trabalha lá. Mas eles estão sempre, né? Pode mandar o recadinho que você quiser, eu vou colocar no papel e vão estar agindo, com certeza. A espiritualidade não para. É só você pensar que você se conecta. O que coloca regra, dia para trabalhar, é os médiuns. Por isso que eu não trabalho mais uma vez, 2, 3, 4. Eu trabalho todos os dias na espiritualidade. Todos os dias. Por isso que eu consigo atender tanta gente. Por isso que eu consigo... Pô, se eu fosse atender... O que eu atendo com vocês em 2, 3 dias por semana, 2 horas, 3 horas por dia, nunca que eu ia conseguir. Entendeu? É que nem eu falo para vocês, quanto mais recurso eu tiver financeiro, mais dias de psicografia eu vou ter, mais gente eu vou atender. Porque é lógico que tem uma fila. Né? Além de as pessoas passarem com a triagem, preparo, tem fila. Esse trabalho espiritual, ele é contínuo. Ele só não continua quando a gente para. Isso. Mas se a gente estiver disponível, enquanto tiver disposição, ele é contínuo, ele não para, né? Eu posso falar para vocês, eu trabalho à noite. Sabe por quê? Eu tenho certeza que é muito melhor atender vocês à noite, dormindo, em espírito, do que ir para bagunça aí. Que é o que acaba acontecendo. A gente tem tantas carências que se a gente não estiver ocupado com coisa útil, a gente vai estar fazendo besteira. E é assim que acontece mesmo. É assim que acontece. Mas isso você está explicando o quê? A noite aonde? Explica No direito. espiritual. Eu durmo aqui, ó. Ismael vai pra cama. Geralmente meia-noite e meia eu vou pra cama. Aí eu vou lá. Meu corpo dorme. Meu espírito está livre. Continua fazendo o que eu estava fazendo. Se a minha preocupação é responder e tudo mais, eu vou para uma atividade onde eu vou estar entrevistando, vou estar conversando com vocês, vou estar orientando. À noite, dormindo, vocês, o corpo, mas
O espírito está acordado. E vocês a mesma coisa. As vossas vontades, vocês acham que vocês, antes de você vir aqui passar um WhatsApp, você já foi orientada, vai tal lugar, tal lugar. Você vem e conversa comigo à noite. Estou lá atendendo. Eu e toda a equipe espiritual. Primeiro, é daí que a gente primeiro acontece no espiritual. Primeiro acontece espiritual. É que as pessoas têm aquela coisa, sabe? Não tenho dúvida nenhuma. Porque eu cansei já de ver pessoas no WhatsApp, que nunca falei com ela no WhatsApp e eu já conhecia a pessoa por foto, por tudo. Então, para mim é normal. Eu trabalho 24 horas, posso falar para a espiritualidade, porque eu sou espírito. Ismael, fala sobre a projeção astral. A Paula que tá pedindo. Então, projeção astral... É isso que ele tá falando. A projeção astral é assim, ó. É isso que eu tô falando, só que eu falo não projeção astral, eu falo como vivência. O que é projeção astral? Projeção astral é você sair do teu corpo, né? E vivenciar alguma coisa no astral, no espiritual. Olha como que mudam as palavras, só para complicar tudo, né? Mas é isso aí. Só que isso, para mim... Eu não faço treinando às vezes, eu faço isso toda noite. E você também faz. Então, isso é só coisa, ilustrações que dão, experiências de que lembro. Mas eu não vivo uma... Se eu fosse contar minhas experiências à noite, eu vou ter muitos livros para escrever. Deu para entender? Por quê? Porque é toda noite experiências astrais ou espirituais, como você quiser. Porque nós estamos vivos. Não, a vida, ela não para. É que as pessoas, elas pegam outra forma de explicar, de conversar, de contar, né? A pessoa com experiência de quase morte. Isso aí nada mais é do que vida, é lembrança do que você viveu. Não tem nada de fantástico, maravilhoso. E daí isso te convence a voltar. Lógico, se você não está na hora de desencarnar, você tem que voltar. Aí você volta com aquelas percepções. Mas isso é toda noite. É toda noite, e é o tempo todo. Durante aqui. o dia, você tira um cochilo de 1 horinha, meia hora de dia, você tá lá, pô, rodando, fazendo as coisas, almoçando de novo, e assim vai. Isso tá acontecendo o tempo todo, né? Porque a gente não percebe, porque a gente tá em outra vibração. Isso. As pessoas usam um nome diferente só. Hoje eu falo que é tudo vida. É tudo blá blá blá, muita história para confundir a cabeça. Tudo normal. É live, é vivo, é assim mesmo. Vamos lá. Ednilson tá falando aqui. Boa noite, já mandei os dados para tentar a psicografia, não tive resposta. Tenho que mandar os dados. Não, quando você manda uma vez, pode ficar cegado. Você só não me troca de telefone sem me avisar. Porque a gente não sabe se vem com 1 mês, com 2 meses, com 1 ano, 1 ano e meio. Veio, eu tenho os dados, tenho uma ficha lá impressa e tenho os dados no celular. O que eu faço? Quando vem a psicografia, eu psicografo na ficha que eu imprimi, com seus dados, com fotinho, quando a pessoa tem, tudo certinho. Tá lá? Tá. Eu vou mandar para você. Eu vou passar limpo, ok? Eu te passo a limpo, porque se eu mandar com a minha letra, você vai fazer 20 mil perguntas para mim do que está escrito. Então, eu prefiro passar limpo e te mando em PDF, ou mando a foto, PDF, coisa desse tipo. Aí, o que acontece? Eu vou conferir lá se os dados estão certos, a ficha. Aí é Joaquim da Silva Xavier, o desencarnado é Dom Pedro II, e assim por diante. Aí, bateu, aí eu mando. Deu para entender? Tem gente que apaga, bota naquelas mensagens temporárias, daí eu fico louco, porque eu preciso confirmar. Eu não vou mandar sem confirmar. Eu preciso confirmar os dados, para não fazer... Pessoal, eu te mando a psicografia. Ai, meu pai... Depois eu falo, desculpa, eu mandei errado. Pô, sacanagem isso aí, né? Não posso. Deu para entender? Então, não apaguem mensagens. Eu falo, pessoal, manda de novo, tudo direitinho. Por quê? Eu preciso ter aqui para comprovar. Outra coisa, quando você... O que quer falar? É isso. Não pode limpar o histórico não da limpa. mensagem. E se trocar de telefone, me manda mensagem. Mas com o Ismael não limpa a mensagem. Não limpo. Meu celular tá carregadão. Tanto não, é para eles não limparem não limparem. Deles. Porque o meu não limpo. Daqui a pouco a memória do meu tá que tá, entendeu? Porque não pode perder os dados. Não posso perder, porque eu preciso confirmar. Não posso simplesmente mandar. É muita gente. Então, olha o vento que gostou. Uma brisa gostosa aqui agora. Maravilhosa. Vai chover. Então, entendam assim. Veio para mim, eu mando para vocês, porque eu tenho tudo marcadinho, bonitinho. Tenho impresso, tudo legal. Agora, preciso que vocês também colaborem, tá? Vou fechar aqui um pouquinho. Por favor, me explica. Sonhei com meu pai que vai fazer 4 anos de falecido. Ele disse que estava na fonte. Não entendi. Me explica. Então, o significado dessas coisas que eles falam é sempre baseado no que você tem de experiência que leva. A ponte, para mim...
A fonte. A fonte. Fonte é um local de... como é que chama? É a fonte de tudo. Eu sempre falo que é a mente, não é mente. Consciência. É um local de consciência. Então, se ele deve estar num lugar muito legal, porque é um lugar de consciência. E quem é que tem consciência? É quem está legal. Quem está perturbado não tem consciência, tá? É perturbado. Então, sempre leva mais ou menos para a literalidade. Só não leva para a literalidade quando é um negócio muito ruim, porque você às vezes está pensando em coisas, você está numa vida totalmente negativa e você leva essa negatividade para lá, entendeu? Então isso também acontece. Cuidado só na hora de raciocinar, pensar um negócio. Bacana? Porque é preciso fazer na hora de dormir um ritual. Isso. Você pode treina com seu anjo da guarda. Uma coisa que eu falo sempre pro pessoal. Procure conhecer seu anjo da guarda. Como é que eu conheço esse anjo da guarda, Ismael? Simples, pergunta para ele. Na hora que você vai chegar perto da noite, faz um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou a reza que você acredita, e diz o seguinte: meu anjo da guarda, meu amigo, fala para mim, quem é você? Qual é o seu nome? Daí vai falar assim, Maria José. Aí você fala, deve ter algum obsessor aqui. Não, você fez a prece, você se conectou com o seu protetor. Você acha que vai vir um obsessor? É Maria José. Deu para entender? Fica tranquilo. E daí você começa a se relacionar. Maria José, boa noite, bom dia, me ajuda, sabe? Me orienta. Ou seja, começa a autorizar, porque os seus anjos da guarda precisam de autorização, eles não são obsessores. Fechar lá no fundo. Então, o que acontece? A gente tem que entender que para ter um relacionamento, a gente tem que conversar. Só isso. É o que a gente faz na vida aqui. Eu quero ter um relacionamento com vocês, eu converso. Não é assim que a gente faz? A gente troca ideias. Eu passo minha experiência, procuro ajudar vocês em tudo que eu posso. Aquilo que não dá, eu falo da forma que é, e assim por diante. Que nem quando pedem psicografia, eu falo. É de lá para cá, mas eu vou insistir sempre. Porque o meu trabalho é esse. Com vocês, meu compromisso é esse. Entendeu? Aí você precisa falar de agora só o finalzinho que você falou sobre o sonho, para fazer uma higiene mental antes de ir dormir. Isso. Para poder fazer a ligação. Vamos imaginar assim, ó. Você trabalha, tá ok? Você tem uma empresa que você vai lá, você tem que estar bem arrumado, todo dia, perfumadinho, bacaninho. Quanto tempo você fica para você sair de casa bem arrumadinho? Algum tempo você leva, certo? A mesma coisa quando você vai dormir, tem que ter uma preocupação, porque para onde eu vou quando eu durmo? Então, meia horinha antes, desliga a televisão, desliga as coisas, esvazia a mente. Imagina assim, ó, o que eu preciso na minha vida de ajuda? Será que eu posso pedir ajuda de um especialista para me ajudar à noite? Me dá um cursinho, umas aulas, me orientar. Deu para entender? Eu tenho vontade de estar com alguns entes queridos que já foram. Poxa, pede para o seu protetor. Aí que entra aquela questão de conhecer, porque eu gosto de falar com vocês com o nome. Né? Eu gosto de perguntar o nome, eu gosto de saber com quem eu estou falando. Então queira quem é o seu protetor, quem é seu anjo da guarda, e a partir daí você começa um relacionamento de vigilância, né? Porque eu também sempre acredito e falo aqui na minha casa, os guias espirituais, peça, não tem problema nenhum pedir, peça. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha, esse negócio que não pode pedir, que é errado, isso é tudo furado. Você pode tudo, tá ok? Então é baseado nisso que a gente tem que trabalhar. Eu não sei se tem mais tempo, já que está acabando. Poxa, já foi 1 hora? Poxa vida, muito rápido. Mas dá tempo de você mandar um presentinho agora. Mais uma curtidinha aí, um coração. Olha, eu só tenho a agradecer. Eu acredito, eu gostei, né? Eu não sei vocês aí, espero que vocês tenham gostado também da live. Espero que vocês tenham ficado bastante tempo, aproveitado. É 1 horinha cada quinta-feira para a gente tirar umas dúvidas, bater um papo. As perguntas do povo pode ser a de vocês, né? Então, é assim, é maravilhoso, tá? Então agradeço a vocês todos, grande beijo no coração, até próxima quinta-feira. Terça-feira agora, para quem está aqui e participa, não vai ter live de psicografia, porque eu não vou fazer psicografia, porque é carnaval, a casa está fechada, e as psicografias eu só faço na casa espiritual, não faço aqui na minha casa, aqui eu só faço live de quinta-feira. Legal? Quinta-feira que vem vou procurar fazer sim a live, tá? Então,
quando der 8, 8 e 5, vocês entram. Eu vou estar viajando, mas eu faço questão. Eu não sei se eu vou estar em Jales, interior de São Paulo, ou vou estar em Marília, mas um desses dois lugares eu vou estar fazendo uma live bacana com vocês, batendo novamente um grande papo. Então, aguardo aí vocês.